Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, estamos chegando hoje na metade do nosso curso, na nossa 5ª aula, em preparação ao Jesus no Pantanal, com o módulo Espiritualidade, preparação espiritual. Você que vai na missão precisa de uma preparação espiritual. Nós vimos na aula anterior a nossa primeira arma espiritual, que compõe a nossa armadura, que é que nós precisamos ficar alerta. E qual seria ela? A participação no grupo de oração. Porque o grupo de oração faz isso conosco, desperta para a vida da graça, desperta para uma vida de espiritualidade, nos abre o amor a Maria, o amor à palavra de Deus, todas as práticas espirituais. E hoje nós continuando a nossa aula, a nossa 5ª aula, que está na palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6, versículo 14, onde é mais uma arma espiritual, que Paulo diz: a cintura cingidos com a verdade. Cingir a cintura, é algo que é uma proteção que o soldado coloca, soldado que vai para a guerra, que vai para proteger os seus rins, E a cintura cingidos com a verdade. Com a verdade, irmãos. Nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos estar na verdade. E aí, a segunda arma que nós precisamos ter, nós que começamos muitas vezes a participar num grupo de oração, e nós muitas vezes tínhamos uma vida fora da graça, nós que precisamos estar na graça para produzir os frutos, como o próprio nós vimos na primeira aula, como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Santa Teresa fala, ensina no seu livro das moradas, que se nós não estamos dentro do castelo, se nós não estamos no estado de graça, se nós não estamos sem o pecado mortal, se nós estamos em pecado grave, nada que a gente faz agrada o coração de Deus. Nada que a gente faz produz fruto, porque nós não estamos com Deus. Nós estamos ligados com Jesus. Quem está no pecado grave, ele está fora da graça. Ele não está ligado com a videira verdadeira, E por isso que a nossa segunda arma espiritual é o sacramento da confissão. O Catecismo da Igreja Católica, no número 828, diz assim: com efeito, a santidade é a fonte secreta e a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu elan missionário. Olha o que a nossa igreja ensina, para que a fonte secreta, aquela medida infalível da atividade apostólica, do missionário, que faz o quê? Ter os frutos, vencer a batalha, ver os frutos no final da missão, é a santidade. Então, é preciso estar no estado de graça, estar buscando essa santidade, estar sem pecado. E por isso é necessário estar vivendo essa prática espiritual, que é a prática de se confessar. No livro de Provérbios, no capítulo 24, versículo diz assim: porque o justo peca 7 vezes. Olha só, se um justo cai 7 vezes, imagina nós, que estamos começando, que estamos progredindo, Por isso, meu irmão, minha irmã, é necessário ter uma vida de confissão, pelo menos uma vez por mês, de se confessar. Ou, quando cair gravemente num pecado grave, mortal, de já ir confessar. Se isso acontecer com mais frequência, uma vez por semana, todo dia tem que confessar todo dia. Uma vez por semana. Mas, no mínimo, uma vez por mês. O mesmo catecismo, ele continua, ele vai dizendo para nós, no número 1468, que diz assim: toda a força da penitência reside
no fato de ela nos reconstruir a graça de Deus. Do sacramento da confissão, né? Toda a força do sacramento da confissão reside no fato de ela nos reconstruir na graça de Deus e de nos unir a Ele com máxima amizade. Portanto, a finalidade e o efeito desse sacramento é a reconciliação com Deus, né? É preciso se confessar para estar unido com Deus, restituir a amizade com Ele, né? Quando nós vemos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículo 8, quando nós vemos Zaqueu, um pecador que se encontrou com Deus, ele se encontrou com Jesus, diz assim que Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituei o quádruplo. Ou seja, quando nós encontramos com Jesus, nós temos que abandonar a vida velha, abandonar o pecado, né? Se converter de verdade, mudar de vida, né? E para a gente conseguir estar unido com Ele, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas, e a gente reconstituir isso aonde? No sacramento da confissão. Judite, uma grande mulher de fé, que conseguiu vencer uma batalha sozinha para o povo de Deus, um dos seus caminhos que ela percorreu para conseguir isso, ela no capítulo 8, no versículo 14, ela dizendo, ensinando ao povo dela: peçamos perdão com lágrima nos olhos. É preciso pedir perdão, né? Ela continua no capítulo 8, no versículo 16: humilhemo-nos diante dele e prestemos-lhe nosso culto com espírito de humildade, né? Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz assim: pelo sacramento da penitência, pelo sacramento da confissão, adquire a alma maiores forças para resistir às tentações, né? Santa Brígida diz assim: quem deseja conservar o fervor deverá purificar-se muitas vezes pela confissão e acusar-se frequentemente de suas faltas e negligências no serviço de Deus. Portanto, é uma arma maravilhosa, excelente, que nós precisamos ter. Buscar frequentemente o sacramento da confissão, para que nós possamos humildemente pedir perdão para o Senhor, Ele derrame as suas graças, que Ele nos dá força para vencer as tentações, vencer o mal e manter, como diz Santa Brígida, o fervor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.